Os calendários são algo que todos nós usamos em nosso cotidiano e são uma parte essencial de uma sociedade em funcionamento. Os calendários modernos em nossos smartphones são uma inovação relativamente recente. No entanto, os calendários têm sido utilizados desde tempos antigos, há mais de 3.000 anos. Ao longo da história, houve centenas de calendários, e muitos deles ainda estão em uso até os dias atuais. No entanto, o calendário mais amplamente utilizado e provavelmente o que a maioria de nós conhece é o calendário gregoriano, desenvolvido em 1582 e nomeado em homenagem ao Papa Gregório XIII. Na verdade, o calendário gregoriano é quase idêntico ao calendário juliano, que era usado desde os tempos romanos. A única diferença está na forma como os calendários lidam com os anos bissextos. O calendário juliano tinha um ano bissexto a cada 4 anos, porque o tempo que a Terra leva para orbitar o Sol é de 365 dias e 6 horas. Portanto, com 3 anos de 365 dias e um com 366 dias, a média é de 365,25 dias em um ciclo de 4 anos. Problema resolvido. Infelizmente, um ano solar, na verdade, possui 365,24 dias, ou seja, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Essa pequena diferença pode parecer insignificante, mas ao longo de centenas de anos, torna-se significativa. O calendário juliano gradualmente foi se desalinhando com o movimento da Terra ao redor do Sol. O problema aqui é que, no calendário cristão, a Páscoa é celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia após o equinócio de março. No entanto, até 1582, o calendário havia se afastado do momento em que essa regra foi estabelecida, tornando incerto o momento da celebração da Páscoa. Para garantir que a Páscoa sempre fosse celebrada na mesma época do ano, como historicamente ocorria, o Papa Gregório fez ajustes na regra dos anos bissextos. Assim como no calendário juliano, um ano bissexto ocorreria a cada 4 anos, exceto nos anos divisíveis por 100, a não ser que também fossem divisíveis por 400. Por exemplo, os anos 1800 e 1900 não foram anos bissextos, mas o ano 2000 foi. O calendário juliano atrasava cerca de 11 minutos por ano, ou um dia a cada 128 anos. Já o calendário gregoriano atrasa apenas 27 segundos por ano, sendo preciso em relação a um dia em séculos. Durante um período de 200 anos, para levar em conta a diferença acumulada, o calendário gregoriano foi estabelecido, já deslocado em cerca de 10 dias em relação ao calendário juliano, a fim de se sincronizar novamente. Os países que adotaram o novo calendário tiveram que avançar no tempo para compensar a diferença. No entanto, nem todos os países adotaram o calendário imediatamente. Na verdade, demorou mais 170 anos para que o Império Britânico e suas colônias adotassem o novo calendário. Nesse ponto, estavam atrasados em 11 dias em relação ao calendário gregoriano. Ainda mais tarde, já no século XX, a Rússia e a Turquia também fizeram a transição, tendo que avançar 13 dias. Houve um país, a Suécia, que não queria enfrentar o grande inconveniente de avançar no tempo, o que causaria perturbações nos salários mensais e em outras áreas. Em vez disso, eles decidiram fazer a transição gradualmente. Isso foi alcançado omitindo os 11 dias bissextos entre 1700 e 1740, trazendo-os em linha com o calendário gregoriano e os outros países que o utilizavam. Era um plano inteligente e teria funcionado, mas as coisas não aconteceram dessa maneira. Após a omissão do primeiro dia bissexto em fevereiro de 1700, a próxima data prevista para o dia bissexto seria em 1704. No entanto, a Suécia decidiu não observar esse dia, e assim continuou pelos próximos 40 anos. O resultado foi que, em vez de estarem em sincronia com o calendário gregoriano, eles ficaram ainda mais desalinhados. Somente em 1753, eles finalmente ajustaram seu calendário para estar em conformidade com o gregoriano, pulando 11 dias de uma só vez. Em 2016, aconteceu algo inusitado que fez com que a Suécia ficasse fora de sincronia com ambos os calendários, um dia à frente do juliano, mas ainda 10 dias atrás do gregoriano.
Para corrigir isso, em 1712, a Suécia teve um ano bissexto duplo, adicionando não apenas o dia 29 de fevereiro, mas também o dia 30 de fevereiro. A Suécia fez a transição para o calendário gregoriano da maneira convencional, avançando 11 dias em 1753. Agora, esses calendários são exemplos de calendários solares, pois são baseados no Sol. No entanto, alguns calendários também levam em conta o movimento da Lua ao redor da Terra e são conhecidos como calendários lunisolares. Provavelmente, o exemplo mais conhecido disso é o calendário chinês. Bem, o calendário gregoriano é usado na China para diversos fins. O calendário tradicional ainda é usado para determinar os festivais e celebrações chinesas. Por exemplo, o Ano Novo Chinês ocorre na segunda ou terceira lua nova após o solstício de inverno. Portanto, tanto o Sol quanto a Lua devem ser utilizados para determinar a data. O calendário chinês tem 12 meses de 29 ou 30 dias, alternando mês a mês. Isso ocorre porque um mês lunar tem aproximadamente 29 dias e meio de duração. Os meses começam com uma lua nova, quando a Lua está no seu período mais escuro, iniciando novamente suas fases lunares. No entanto, isso resulta em um total de 354 dias, o que é muito curto para um ano solar. Para manter a sincronia com o Sol, o calendário chinês também tem anos bissextos. Mas, em vez de ter um dia bissexto, ele tem um mês bissexto, em que um dos meses do ano é repetido. Esse mês pode ser qualquer um. Existe um método complexo para determinar quando um mês bissexto deve ser adicionado, que não vou entrar em detalhes aqui. O próximo mês bissexto começará em 23 de maio de 2020, quando o quarto mês do calendário será repetido. Agora, o que o calendário chinês é mais conhecido são os 12 animais do zodíaco. Cada ano é atribuído a um desses animais e segue essa lista em ordem de ano a ano. Por exemplo, no momento em que estou escrevendo isso, estamos no meio do ano do coelho. Em 10 de fevereiro de 2024, começará o ano do dragão, à medida que o ciclo de 12 anos começa novamente. Uma pessoa nascida em um determinado ano fica associada ao animal daquele ano. Por exemplo, se você nasceu em 1992, após o ano do macaco, você seria um macaco. Se você nasceu no ano seguinte, seria um galo. Esses animais não são considerados arbitrários na cultura chinesa. Na verdade, milhões de pessoas atribuem grande importância aos animais do zodíaco. Frequentemente, decisões importantes da vida, como casamento, ter filhos ou iniciar um negócio, podem ser influenciadas pelo animal do ano em questão. Alguns animais são considerados melhores do que outros. Não é surpreendente que, dada a arte e a cultura chinesas, o dragão seja considerado o melhor. Se você nasceu em um dos dias seguintes, parabéns, você é um dragão. Acontece um aumento notável da população a cada 12 anos na China, pois os pais desejam que seus filhos nasçam como dragões. Por outro lado, o pior animal é considerado a cabra. Na verdade, houve relatos em janeiro de 2015 de um aumento de cesarianas, já que mulheres grávidas na China se apressaram para ter seus bebês antes do início do ano da cabra, em fevereiro. Se você nasceu em um dos dias seguintes, você é uma cabra. Mas não se preocupe muito, Bill Gates é uma cabra, e ele parece estar indo bem para si mesmo. Agora, esses animais do zodíaco são conhecidos como as 12 ramificações terrestres. Elas correm simultaneamente com os 5 elementos conhecidos como as 10 hastes celestes, que são compostas por 2 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, e podem ser yin ou yang. Além do animal, os anos também são atribuídos a uma das 10 hastes celestes. Esses ciclos de 12 e 10 anos são usados em combinação para formar um ciclo sexagenário, um ciclo de 60 anos que é o tempo necessário para que os anos se repitam. O ano atual é Ji Hai Yin, o ano da cabra. Este é o ano número 36 no ciclo atual, que começou em 1984 e terminará em 2040. Outro exemplo de calendário lunisolar é o calendário hebraico. Atualmente, estamos no ano de 5780, datando aproximadamente da criação do mundo, conforme estabelecido. Assim como o calendário chinês, este também tem 12 meses lunares com um 13º mês bissexto, adicionado para acompanhar o Sol.
O calendário, na verdade, tem 2 anos novos diferentes. O ano novo para o ciclo agrícola ocorre no primeiro dia de Tishri, que é, na verdade, um dos feriados judaicos mais importantes, o Rosh Hashanah. Biblicamente, o primeiro de Nisan também é considerado o ano novo, mas isso é observado apenas por algumas comunidades judaicas. Geralmente, essas datas ocorrem em setembro e março, respectivamente. O que é peculiar neste calendário é que eles não começam em um momento fixo a cada dia. O início de um dia é realmente ao pôr do sol, baseado em interpretações do livro do Gênesis, e houve tarde e manhã, o primeiro dia. O calendário islâmico, conhecido como calendário lunar, baseia-se exclusivamente na lua. Ele tem 12 meses lunares de 29 ou 30 dias, mas não possui meses bissextos, pois não se mantém alinhado com o Sol, como nos calendários lunisolares. O mês começa na lua nova, que é determinada pela observação real do chamado crescente lunar, conforme conhecido na astronomia. Um desses meses tem uma importância especial no Islã, que é o 9º mês, o Ramadã, que você provavelmente já ouviu falar. Durante o Ramadã, os muçulmanos ao redor do mundo jejuam do nascer ao pôr do sol, abstendo-se de comer e beber durante as horas de luz. Esse é um dos 5 pilares do Islã. O interessante é que, como o calendário é baseado inteiramente na lua e possui apenas 354 dias, a data em que o Ramadã começa muda a cada ano, retrocedendo em relação ao calendário gregoriano. Isso significa que o jejum terá graus variados de dificuldade, dependendo das estações. No Oeste, por exemplo, quando o Ramadã acontece em um determinado ano, a diferença é praticamente negligenciável em Meca. No entanto, os muçulmanos que vivem mais distantes do Equador verão uma diferença mais pronunciada, com os dias sendo mais curtos e os invernos mais longos do que os verões. Por exemplo, há alguns anos, o Ramadã ocorreu em junho, e para aqueles que vivem no norte da Europa, o sol pode permanecer visível por mais de 16 horas por dia, chegando a 18 horas em alguns lugares. Isso tornaria o jejum incrivelmente desafiador. Por outro lado, o jejum é muito mais fácil no inverno, quando os dias são mais curtos e o sol se põe no meio da tarde. Agora, o calendário maia é interessante. Os maias eram uma civilização pré-colombiana da Mesoamérica, e o calendário deles está entre os mais antigos que existem. Na verdade, é mais um sistema de calendário composto por 2 partes separadas, o Tzolk'in e o Hab. O Tzolk'in é usado para acompanhar os dias, e cada dia recebe um nome e um número. Existem 20 nomes de dias, e são numerados de 1 a 13. Isso cria um ciclo de 260 dias, até que todas as combinações de nomes e números tenham sido feitas, e o mesmo ciclo começa novamente. A outra parte, chamada Hab, é composta por 18 meses de 20 dias, mais 5 dias extras aleatórios no final do ano, que supostamente são considerados azarados. Curiosamente, as datas e os meses são numerados de 0 a 19. Isso totaliza 365 dias. Mas sem um ano bissexto, ele não se mantém sincronizado com o Sol, se essa era a intenção. Se combinarmos o Tzolk'in e o Hab, obtemos o dia e a data. Por exemplo, o 1º de janeiro de 2020 seria 10 Manic, 15º de Kankin, e os dias seguintes seriam assim. Essas combinações de dias são únicas no curto prazo, e se repetem a cada 52 anos, que é o comprimento de todo o ciclo do Tzolk'in e do Hab. A conclusão desse ciclo inteiro é chamada de rodada do calendário. Mas como os maias acompanhavam os anos por longos períodos, como séculos e milênios? É aí que usamos o calendário mesoamericano de contagem longa. Esse calendário numérico acompanha os anos, meses e dias desde a suposta criação do mundo, aproximadamente há 4.000 anos. A palavra maia para um dia era kin. 20 desses kin eram conhecidos como uinal. 18 uinal formavam um tum, 20 tum compunham um catum, e 20 catum faziam um bactum, e assim por diante. O último deles é importante, pois isso levou algumas pessoas a acreditar que o mundo iria acabar em 2012, mais precisamente em 21 de dezembro, pois esse era o dia em que o 13º bactum chegava ao fim. Devido à superstição em torno do número 13, que também tinha significado na cultura maia,
Algumas pessoas interpretaram isso como um sinal de que os maias haviam previsto o fim do tempo e da realidade. Claro, na verdade, era apenas o início do 14º Bactum e do calendário de contagem longa. Dado o pânico em torno do número 13, algumas pessoas interpretaram isso como um sinal de que os maias haviam previsto o fim do tempo e da realidade. Dado que um Bactum é um ciclo de 400 anos, a data certamente tinha significado, mas provavelmente era motivo de celebração e não de pânico do fim do mundo. Pode-se pensar nisso como algo um tanto compatível com todo o fiasco do bug do milênio, com alguma histeria e confusão, mas, no final das contas, era apenas uma data arbitrária inventada pelos seres humanos, sem um significado real para o universo em si. Muito obrigado por você ter assistido até o final. Se puder, curta e se inscreva no canal. Até a próxima!